Agora, quem eu estava esperando tinha que estar nessa semana também. Ele que está de volta e que também vem ao Você Bonita há muito tempo. Meu querido amigo, Dr. Domingos Mantelli, bem-vindo! Você tá bem? Carol. Saudades! Tudo bom? Falei, puxa vida, faz tempo que ele não Fazia vem. um tempinho que a gente não vinha. Que bom, que é porque tá trabalhando muito. A gente fica feliz, por favor, fique à vontade. Mas na semana do aniversário, tínhamos, né, que a gente tem os depoimentos das pessoas e a gente também tem colocado aqui esses profissionais tão importantes durante essa semana e você é um deles. Muito prazer estar aqui. Bom, primeiramente, parabéns, né? 12 anos de programa. Eu já venho aqui desde o começo. Eu acho que você tem 12, eu ia dizer isso. Anos já, bastante tempo. E eu falo, na verdade, não é só Você Bonita, que é um dos melhores programas da TV brasileira, e não falo isso com demagogia, não. Eu já passei por muitos programas de televisão, mas é porque você, na minha concepção, é a melhor apresentadora dessa televisão. Deus. E é verdade. E eu falo isso não só para você, falei com a Cris agora há pouco ali, é a mais pura verdade. Você consegue navegar em todos os temas, com todos os profissionais em todas as áreas. Isso é muito raro você ter alguma pessoa. Sem contar que é uma pessoa incrível como pessoa também. Muito obrigada. Que eu tenho o prazer de não só estar aqui como entrevistado, mas de levar a sua amizade por toda a vida. É um prazer. Muito bem. Agora eu desmonquei total. Obrigada Imagina. Pela confiança sempre, né? Desde quando você chegou pela primeira vez também. Que tudo no começo, claro que é muito mais difícil, né? Os anos vão passando, a gente vai amadurecendo, acho que isso acontece com todo profissional, mas por tantos nomes terem confiado, né, o trabalho e a entrevista para a minha equipe, para mim, isso não tem preço, né? Terem me dado a honra de poder iniciar, então, no momento que ninguém sabia quem era a Carol, e Você Bonita também, né? Estava começando, então eu fico muito feliz. Muito obrigada. Imagina, um prazer e eu que não tenho nem o que dizer também, porque além de amigo, além de entrevistado, é meu médico, então... Aqui eu me sinto em casa. Tudo certo. Aqui eu tô em casa, aqui é um bate-papo na sala de casa, uma delícia. E eu tenho certeza que você que tá aí sabe o trabalho que o Dr. Domingos vem fazendo também nas redes sociais para ajudar as pessoas. Você e a sua maravilhosa doutora Érica. Estou com saudade de você também, Eriquinha. Venha. Vamos começar então? Vamos lá. Que Gláucia já está assim. Vamos para o conteúdo, vamos. A gente vai falar de dores pélvicas e olha, vocês vão ficar impressionados com a quantidade de possíveis, né, diagnósticos podem, né, existir quando a gente fala de dores pélvicas. Você quer fazer alguma introdução ou a gente já pode ir uma a uma? Fazer uma introdução breve e dizer só uma frase. Não é normal ter dor pélvica. Porque muitas mulheres normalizam a dor. Ah, já tenho há tantos anos, sempre foi assim, achei que era normal. Não, não é normal ter dores. O normal é não ter dores. O que a gente precisa é identificar o porquê dessas dores e que podem ser muitas causas que a gente vai conversar aqui. Vamos lá. Então, se você já se identificou com esse primeiro alerta, não é normal ter dor pélvica. Primeiro na tela, olha lá, a gente vai discutir um pouquinho deles, daqui a pouquinho tem perguntas aí do público, aproveitem. Vamos começar já de cara com endometriose. Com ela. Endometriose. Bom, endometriose é uma doença proliferativa, inflamatória, a prevalência dela está cada vez maior. Hoje nós sabemos que a endometriose ela tem uma origem genética, ou seja, a mulher já nasce com as células de endometriose. Olha que incrível. Foi encontrados focos de endometriose, inclusive em autópsias de fetos. Nossa. Ou seja, a mulher já nasce com a patologia e ao longo da vida, dependendo dos hábitos de vida e após a primeira menstruação, você vai ter maior ou menor probabilidade dessa doença se expandir. E o que é a endometriose? A endometriose são aquelas células de dentro do útero, do endométrio, né, aquele carpetinho que reveste o útero por dentro, que vão estar na parte externa do útero. A gente vai até apresentando aí então, nas imagens. Quando essas células vão para a parte de fora, elas começam a se implantar em vários outros lugares na pelve. Nos ovários, no próprio útero pelo lado externo, na parte posterior do útero, vagina, pode pegar intestino, bexiga. Isso gera geralmente, né, a tríade clássica de sintomas de endometriose é dor menstrual, dor na relação sexual e infertilidade, a dificuldade de engravidar ou de levar a gestação adiante, causando abortamentos. Então, a endometriose, quando a gente fala em dor pélvica, é uma das primeiras que a gente tem que investigar, já que a prevalência é alta. E um detalhe, muitas delas não são pegas nos exames de rotina. Era o que eu ia te perguntar. Então, aquele ultrassom transvaginal clássico que a mulher faz muitas vezes rotineiramente, ou mesmo exame de Papa Nicolau nos exames de rotina, você não pega endometriose. A endometriose, ela muitas vezes está escondida por trás do útero. E o intestino passa pela frente. Então, o ideal é fazer um exame com preparo intestinal prévio. Tanto uma ressonância nuclear magnética ou mesmo um ultrassom transvaginal
mas feito com preparo intestinal. Tá, para não ter nenhum problema. Então, isso é o que vai fazer você detectar a doença. Tá. E, obviamente, nos exames de sangue você tem alguns marcadores que sugerem. O CA125, por exemplo, que é dito marcador tumoral. Muita gente se assusta quando escuta esse nome, mas é porque ele pode subir na vigência de um câncer de ovário, mas ele também é um marcador para endometriose. Muitas vezes ele vem alto por conta de uma endometriose. Também pode ajudar no diagnóstico. Ele pode orientar o médico ali, opa, pode ser que tenha uma endometriose aqui. Eu vou para a próxima, que tem muitas, tá? Para dar tempo da gente falar de todos, mas depois mandem perguntinhas, até para a gente entender o que pode ser um gatilho para aquela mulher, então, que tem a parte genética, como você comentou, Sim. desenvolver ou não, ou até uma endometriose um pouco mais agressiva, vamos colocar dessa forma, do que de outras mulheres, né? Perfeito. A gente já fala sobre isso. Vamos para o próximo, ó, miomas, outro clássico. Miomas. Isso é uma coisa interessante da gente esclarecer. O mioma, normalmente, ele por si só não causa dor. Vai depender muito da localização e do tamanho. Então, se é um mioma, está na parte externa do útero, por exemplo, que ele cresce muito e começa a comprimir outros órgãos pélvicos, vai gerar dor. Agora, se ele estiver dentro do útero, por exemplo, o sintoma principal é sangramento. Essa mulher vai ter um pouco mais de cólica no período menstrual, um sangramento mais excessivo no período menstrual. Tá. Então vai depender muito da localização, do tamanho e se está ou não comprimindo os órgãos ali que estão próximos. Mas também pode ser uma das causas. Mas no caso até dos miomas, o diagnóstico é mais fácil? É bem mais fácil. O mioma ele pode estar na musculatura do útero, dentro da musculatura, que é o mioma intramural. Ele pode estar dentro do útero, ali acoplado ao endométrio, que a gente acabou de falar do endométrio, que seria o submucoso, ou na parte externa do útero, que seria o subseroso. Tá. Então, geralmente são esses três componentes de onde o mioma pode estar. E aí vai depender do tamanho. Né? Mas a gente tem que lembrar que o mioma ele é muito comum. A gente fala que a grande maioria das mulheres terá mioma em algum tamanho, em algum lugar, em alguma fase da vida. Mas nem todas vão ter repercussões e sintomas e vão sentir ou vão saber que tem o mioma. Mas nos exames de rotina, no ultrassom transvaginal simples, muitas vezes ele é detectado. E não tem problema, muitas vezes você só acompanha, não tem nem necessidade de tratamento clínico e nem cirúrgico. Só se ele Só se ele repercutir com sintomatologia, começar a crescer muito. Aí a mulher começa a sentir um útero maior, um abaulamento abdominal, às vezes uma compressão pélvica, e aí sim vale a pena a gente abordar. E aí vai gerar as queixas, então, e sintomas que ele ali, sem ter qualquer repercussão, como você colocou, ele não vai gerar nada. Não vai gerar nada. Só vai estar ali, tem que ter um controle. Mas, por exemplo, às vezes um mioma pequeno, mas se ele estiver na parte interna do útero, ele pode atrapalhar a engravidar. Certo. Então, às vezes, ele pode ser uma causa de infertilidade dependendo da localização, porque ele vai competir com o embrião ali pelo local de implantação. Tá. Ou essa mulher vai ter um sangramento muito mais excessivo no período menstrual, o que pode levar a um quadro anêmico, né, alterações metabólicas. Também pode é sintoma. Também é sintoma. Nessas imagens que a gente colocou, o final do nosso VT mostrava, então, eu acho que já um tratamento possível, que é neutralizar esse mioma? O mioma, na verdade, você pode fazer tratamento clínico, tratamento cirúrgico e o tratamento de embolização. Né? A embolização nada mais é do que você entrar com um catéter pela artéria femoral. Esse catéter vai chegar até a artéria principal que nutre aquele mioma e ele joga microesferas que vão obstruir a irrigação desse mioma, então ele para de ser alimentado, digamos assim, e ele regride de volume. Chega a regredir 70%, 80% do tamanho dele e, na grande maioria das vezes, cessando ali a sintomatologia da mulher, desses sangramentos, né, muito excessivos ou de um abaulamento abdominal devido ao tamanho do mioma. Então ele é muito bom para isso e às vezes evita um tratamento mais agressivo, né, cirúrgico, de ter que abordar o útero. E para as mulheres, então, que estão tentando engravidar, o ideal é que façam isso antes. Sim. É parte do preparo. Eu costumo dizer que mulher que quer engravidar, o ideal, no mínimo 3 meses antes, procurar o médico. Procurar o médico, fazer os exames de rotina, como eu brinco de limpar o aquário, né? Equilibrar ali vitaminas, minerais, hormônios, ver se tem alguma patologia que possa atrapalhar a gravidez, não só de acontecer, mas também de evoluir. Eu costumo dizer que pior do que não conseguir engravidar é engravidar e perder. Sim. Né? Então tem muitos fatores que são de risco para abortamento. Então entender como é que está esse organismo, preparar, suplementar adequadamente, fazer um rastreio e aí sim programar essa gestação. Tá aí. Vamos para o próximo, então. Quem tiver dúvidas, voltamos depois nos miomas. Vamos falar de doença inflamatória pélvica crônica. Vamos lá. Isso é muito comum em mulheres que sofrem de disbiose, ou seja, alteração de flora vaginal.
e também de pH vaginal alterado, o que leva a corrimentos de repetição. Tá. Aquela mulher que tem leucorreias de repetição, candidias de repetição, e não só candidias, às vezes vaginose bacteriana, às vezes tricomonias e outras infecções pélvicas. E aí, essas bactérias ou fungos podem subir pelo colo do útero, atingir o útero, o endométrio, causando uma endometrite. Isso pode passar pelas tubas, levando essas bactérias e fungos até a pelve. Nossa. E aí vai ter uma inflamação pélvica. Tá. E por que crônica? Porque essa mulher tem corrimentos repetidos. Então ela vai tendo essas infecções recorrentes, cronicamente, e isso gera uma dor pélvica muito intensa, chegando muitas vezes ao ponto de necessitar cirurgia para tratar. Às vezes ela forma abscessos na região pélvica, próximo aos ovários, próximo às tubas, e você tem que abrir essa barriga, tem que operar para poder livrá-la desse abscesso, lavar a cavidade abdominal e poder tratar essa infecção. Então, uma condição extremamente severa. Isso pode levar a consequências como obstruções de tubas, tortuosidades de tuba, aderências pélvicas, que podem gerar mais dores no futuro e dificuldade para engravidar, inclusive. E gatilhos, então, para essa doença inflamatória? Questão genética também associada ou hábitos? Hábitos de vida, obviamente, a alimentação interfere muito, sedentarismo, tabagismo, alcoolismo. Então, os hábitos de vida influenciam demais. A gente sabe que a candidíase, por exemplo, adora açúcar. Adora né? açúcar. Então, assim, aquela mulher que consome muito açúcar, ela vai ter uma prevalência maior da patologia. Mas se ela também não se cuida, eu costumo dizer assim, olha que interessante. pH vaginal, sabonete íntimo. Pode usar, mas use sem substância bactericida. Porque o que tem substância bactericida, para você usar de uso diário, ele não consegue distinguir o que é bactéria boa do que é bactéria ruim. Sai matando tudo e debilita mais a sua flora. Então, ideal só para equilíbrio do pH, sem substância bactericida. Protetor diário, apesar do nome, não deve ser diário. Tá. Mulher não deve usar protetor diário, aquilo abafa a região genital. E se tem uma coisa que fungo adora, é região quente e úmida para se proliferar. Então, esses protetores diários é para você colocar antes da menstruação, para não ser pega de surpresa, e no finalzinho da menstruação, quando o fluxo já está pequenininho. Não é para usar o mês todo. Tá. Isso atrapalha demais. Muitas vezes, lenços umedecidos, que têm substâncias químicas, cheiros e tudo mais. Isso também altera a flora e pH vaginal. Tudo isso predispõe a corrimentos vaginais de repetição. E aí podem gerar, então, o caso dessa doença. Pode levar a uma doença inflamatória pélvica. Vocês entenderam, né? Tem que tomar cuidado, esses assuntos são extremamente importantes. E eu vou deixar mais um tempo para vocês mandarem perguntinhas no @VocêBonitaTV. O próximo tema é esse, ó. Síndrome do intestino irritável. Eu já volto para a gente falar sobre isso. Vamos lá, vamos para a síndrome do intestino irritável, que também é outro clássico, associado muito, né, doutor Domingos, com a questão emocional. Enfim, esse nosso eixo, né? Interfere muito na parte emocional. Bom, a gente fala que o intestino é o nosso segundo cérebro, né? Tem mais neurônios ali do que qualquer outro lugar. E é verdade. Na síndrome do intestino irritável, você tem, além de uma alteração de flora também, e que associa essa parte de corrimentos vaginais, porque não tem como você ter uma flora normal no intestino e alterada na vagina. Se está alterada vaginal, fatalmente está alterada intestinal. Entendi. Então, o uso de prebióticos, de probióticos, tratamento, às vezes tratar a permeabilidade intestinal. Existe as leaky guts, né, que são alterações de permeabilidade de membrana intestinal, alterando a absorção dos nutrientes dos alimentos que você vai consumindo. Consequentemente, esses alimentos mais tempo no tubo digestivo fermentam mais, formam mais gases, você tem mais distensão abdominal. Isso pode levar a quadros de diarreias crônicas. Então, obviamente que a parte emocional vai interferir, vai desencadear muitas vezes as síndromes diarreicas e geram, obviamente, dores, né? Vão gerar cólicas de origem intestinal, muitas vezes confundem com cólicas de origem uterina, mas são cólicas de origem intestinal, mas que também tem a ver com essa parte de desbiose, com essa parte de alteração de flora, que a gente tem que tratar, né? O intestino é uma coisa que a gente tem que tratar recorrentemente. Eu diria que, assim, probióticos e prebióticos todo mundo deveria tomar, que faz muito bem. Você acha importante ir trocando as cepas e trocando essa formulação? Sim, porque você pode ir criando resistências, então vale a pena de tempos em tempos modificar as cepas. É bem interessante. É interessante também. Eu gosto bastante. Então tem associação, se a pessoa tiver um quadro como esse que a gente está descrevendo, a síndrome do intestino irritável, ela precisa também avaliar como está a saúde da região pélvica, o útero, tudo. E olha que interessante, Carol, às vezes uma paciente chega no consultório e eu pergunto, olha, tem corrimento vaginal? Ela fala, não, doutor, não tenho. Eu vou examinar, tem. Por quê? Porque
Porque muitas vezes não está numa quantidade ainda grande o suficiente para sair na calcinha, para exteriorizar e a mulher perceber. Às vezes está restrito ali ao colo do útero. Né? Você fica com aquele corrimento impregnado no colo do útero. Entendi. E causando toda uma alteração vaginal, de pH, de flora, o que atrapalha inclusive engravidar. Também. Olha que interessante, numa vagina 100% saudável, aproximadamente 70% dos espermatozoides morrem na vagina. Só 30% vão ter a chance de chegar no útero para fertilizar o óvulo. Jura que é esse Numa vagina 100% saudável. Agora imagine uma vagina alterada, com corrimento, com fungos, com bactérias. Então, alterações vaginais, corrimentos vaginais, infecções genitais são causas de infertilidade. Que coisa, também A gente não tem que se tinha a menor atentar a ideia. isso. É alto, né, o número, então, dos espermatozoides que ficam ali. Sim. E que não tem nem a chance da chegada. Exatamente. Adoro as curiosidades, Samira todo domingo nos conta. Olha lá, tem perguntinha do público. Quem escreveu pra gente? Na tela. Obrigada, Luci. Beijo. Descobri recentemente que tenho varizes pélvicas. Tenho um filho e tenho útero bicorno. Isso pode ter contribuído para essas varizes. Tenho sentido cólicas muito intensas e aumento do fluxo menstrual. O que fazer? Então, o que fazer é procurar o médico, né? Isso é o ideal. Procurar o médico, fazer os exames direitinho. As varizes pélvicas, elas podem sim gerar dores. Não tem associação pelo fato de ela ter um útero bicorno. Isso pode acontecer em mulheres com útero normal também. O útero bicorno é? Seria um útero com... Ele tem um formatinho de um coraçãozinho. Tá. Ele não é aquele útero redondinho. Ele faz um abaulamento. Não sei se os meninos conseguem mostrar. Aqui o útero normal, a aqui parte superior, mesa. ele é bem redondinho em cima, Sim, né? a parte aqui, ó, superior. Quando você tem um útero bicorno, ele forma como se fosse um coraçãozinho no meio. Tem um entalhe ali no meio. Então não tem relação com as varizes em si. Tá. Mas as varizes pélvicas podem sim gerar dores, gerar dores crônicas. E tem tratamento também, tem como se tratar. Então, e o fato do útero bicorno é uma curiosidade. Muita gente pensa, é uma alteração no útero, não vai poder engravidar. Você viu que ela disse que ela já tem filhos. Então é totalmente possível engravidar, levar uma gravidez sem grandes complicações, mesmo no útero bicorno. É o caso, muitas vezes, de associar, então, a especialidade do ginecologista e obstetra com, de repente, um cirurgião vascular? Sim, sem sombra de dúvidas, dependendo de como estão essas varizes pélvicas, porque você tem graus, né, de varizes pélvicas. As varizes, geralmente, elas estão na região que estão entre o ovário e as tubas ali. É uma congestão da região pélvica. Então, sim, geralmente o ginecologista consegue tratar, dependendo do caso, se mais acentuado, se mais grave, um vascular pode contribuir também no tratamento. Tá aí. Tem mais perguntinha, olha lá. Obrigada, Silvia, um beijo. Ano passado, tive uma dor pélvica, fiz um raio-x no pronto-socorro do quadril e deu um desgaste no quadril. O que posso fazer? Vou fazer outro raio-x porque a dor voltou. Dá pra, será, confundir assim? Dá pra enfim, radiar? Então, às vezes, o desgaste que a pessoa tem da parte óssea do quadril é na cabeça do fêmur, né? Então, tá na região pélvica. Então, a pessoa sente uma dor, não sabe de onde é a origem, aquilo repercute muitas vezes de forma muscular. Então, ela começa a ter algumas alterações musculares pélvicas, mas ela não sabe de onde é. Não sabe se é lá dentro, se é no útero, se é no ovário, o que está acontecendo. Nesse caso, obviamente, é um caso ortopédico, tem que tratar, né? Vai ter que buscar o especialista para tratar, mas pode sim ser um diagnóstico diferencial. Então, quando você tem a dor, muitas vezes pode ser uma coisa ortopédica ou até mesmo muscular, uma contratura muscular. Que também a gente precisa observar e entender. Cistos de ovário, muito comuns, como dores pélvicas, né? A mulher no período ovulatório, ela forma o folículo ovariano e muitas vezes aquele folículo rompe, cai líquido na cavidade abdominal, irrita o peritônio, que é aquela membrana que envolve os órgãos, e gera dor pélvica. Tanto que muitas mulheres, quando ovulam, reclamam de dor da ovulação. É chamada de dor do meio, inclusive, popularmente. Porque é a dor do meio do ciclo, que é do período ovulatório. Até pode indicar para as meninas, então, que querem engravidar, que estão ovulando. Que estão ovulando. Obviamente, se essa dor associada àquele muco cervical, né, aquela clarinha de ovo que sai pela vagina, aumento de libido, sensibilidade mamária, a mulher consegue distinguir que está ovulando naquele período. Maravilhoso. Dá tempo de mais uma? 1 minuto. Vamos lá. Obrigada, beijo. Tem uma dor chata do lado direito toda vez que estou ovulando, que pode ser aí. Acabamos de falar. É isso. Pode. Não só do lado direito, depende do ovário que ela está ovulando. Geralmente você ovula alternadamente, um mês de cada ovário. Então pode ser que às vezes a dor vem do lado direito, às vezes a dor do lado esquerdo, dependendo do lado da ovulação. Então pode acontecer. Inclusive foi assim que JP veio ao mundo. Veio ao mundo. Eu não tinha me ligado, mas meu marido muito inteligente falou, opa, esta dor aí já ouvi dizer que pode ser ovulação. Dor do meio, muito comum, muito comum. Quanto tempo? Você ainda dá mais uma?
40 segundos? Bora. Vamos. Obrigada, beijo. Eu tenho relação e no outro dia eu fico com essa dor pélvica. Já fiz ultrassom e não deu nada. Agora eu vou repetir novamente o que pode estar causando essa dor? Muitas coisas. Endometriose, pode ser uma infecção pélvica, né, uma doença inflamatória pélvica, pode ser um corrimento vaginal, que na hora que tem a relação com o atrito, aquilo gera dor, gera o desconforto. Então tem que investigar, tem que examinar, tem que fazer os exames complementares para entender de onde é. O que não é normal é ter dor após uma relação sexual. Não é para ter esse tipo de dor. Rô, vai investigar, que vai dar tudo certo. Obrigada mais uma vez, ele arrasa. E estará sempre com a gente, @DomingosMantelli, @DomingosMantelli. Um beijo pra Eriquinha, um beijo pra Belinha, um beijo pra Juju. Tia Carol tá com saudade de todo mundo. Beijo, beijo. Obrigada, querido. Beijo, obrigado, até amanhã. Parabéns.